Gravação iniciada, presidente. Bom, pessoal, então retomando a nossa pauta aqui, a gente já tinha finalizado, então, itens 1, 2 e 4. Vamos então para o item 3. Acho que esse item 3 é relatoria do Dr. Lucas. Teve uma vista da conselheira Giovana, eu acho, no julgamento passado, na sessão passada, reunião passada, né, na realidade. Então, doutor Lucas, acho que vou passar a palavra só para o senhor fazer um reprise aí do que se trata o processo, e para a doutora Giovana diz o que concluiu das vistas efetivamente. Tá bom? Tá, eu ia até dizer, eu fiz um votinho vista, tá na minha pasta, quem quiser acompanhar depois o pequenininho também, tá? Então, item 3 em julgamento é MCM Comercial de Alimentos, relator Dr. Lucas, para fazer uma retrospectiva aí do que se trata o processo. Tá ótimo, obrigado, presidente. Como eu acho que o colegiado era o mesmo até na sessão passada, eu vou passar de uma forma mais passando aí, se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode aprofundar. Bem, trata aqui de uma omissão de receita e o ponto que eu acho que gerou a discussão aqui e tudo mais, que foi o ponto que levantou a discussão da turma na época, foi o seguinte: eu levei em consideração lucro real trimestral e quando a fiscalização fez foi tratada dessa fiscalização, ela cuidou da fiscalização anual. Vários períodos, 4 períodos de apuração, né, trimestrais, mas ela fez a fiscalização de forma anual. E quando ela pegou essa omissão de receita, até eu trago no meu voto, acho que eu deixei isso, eu tentei deixar isso claro, que de fato tem a jurisprudência do CARF de que se pega o maior valor do período de apuração, isso eu acho até bem pacífico e tudo mais. Mas o ponto que me deixou em dúvida e que me fez dar o voto que eu proferi na sessão passada, foi no sentido de que, como a fiscalização estava apurando, em que pese 4 períodos de apuração, era uma fiscalização anual. No meu entender, quando ela, no trimestre seguinte, ela zerava novamente a omissão de receita e reiniciava, o valor que já foi considerado como omissão de receita do primeiro trimestre, está novamente sendo tributado no segundo trimestre. E isso está se repetindo no terceiro e no quarto. Então, por conta disso, e isso foi uma argumentação do contribuinte, ele nem trouxe discussão de mérito de que não houve a omissão de receita em si, ele, de fato, o que ele trouxe foi justamente só a forma de apuração disso. Ele falou o seguinte: olha, ok, reconheço que tenha ocorrido uma omissão de receita, mas eu entendo que, se no primeiro período de apuração, no primeiro trimestre, já foi considerado o valor X como omissão de receita, no segundo trimestre, quando esse valor está maior, você tem que excluir o que já foi considerado no primeiro trimestre, porque senão você vai estar, em cada período de apuração, tributando algo que já foi tributado lá na frente. Lá atrás, na verdade, né? Lá no começo do ano. Então, foi nesse intuito que... Aí eu trago aqui o voto, acho que a gente leu na sessão passada, eu vou pedir licença para não ler, até dada o avançado e toda a questão, mas fico à disposição para ler, fico à disposição para qualquer esclarecimento também. E aí, por conta disso, eu julguei, o meu voto é no sentido de conhecer o recurso voluntário, no método de dar provimento, para que seja levado em consideração a apuração alcançada no trimestre anterior, nos trimestres subsequentes, evitando com isso tributação reiterada em vários períodos de apuração de uma só infração já apurada e penalizada. Acho que os colegas se lembram, a discussão era basicamente essa, mas estou à disposição, se precisar eu leio sem problema nenhum. Então eu vou passar a palavra à doutora Giovana, que fez a vista do processo. A doutora Giovana, se quiser ler o seu voto visto. Eu não vou ler todo na íntegra, porque o Lucas já resumiu bem. Eu fiquei na dúvida ali para entender se realmente estava havendo uma tributação em duplicidade, e fui também consultar a jurisprudência do CARF. E aí o que é que acontece? Eu até tentei fazer umas simulações. O que é que acontece? O saldo da conta caixa, a tributação aqui é saldo credor de caixa. O saldo da conta caixa, ele nunca pode estar negativo. Não existe saldo credor de caixa, né? Nem que temporariamente. Se foi temporariamente, está errado. Então, para cada saldo credor de caixa, corresponde certamente ou um erro efetivo, que ele não comprova erro, ou uma omissão de receita. Então, digamos assim, estrito sensu falando, era para o auditor pegar todos os saldos credores de conta caixa de dias diferentes, somar tudo e tributar. Inclusive, tem auto, quando eu fui procurar a jurisprudência, tem auto de infração que o auditor fez assim: para cada saldo credor de caixa,
ele botou a omissão, somou tudo, e aí tributou. Aí veio uma decisão, inclusive, que foi até na BRJ, e disse, não, olha, você não pode tributar todo o saldo diário credor de caixa, a não ser que seja 2 dias consecutivos, mas se teve um saldo credor, um outro positivo e outro saldo credor, seriam 2 omissões distintas. Ele disse, não, isso é como se fosse assim, é muito pesado, você vai tributar só o maior saldo credor do período de apuração. Então, se é trimestral, o maior saldo credor do trimestre. E assim foi feito, que eu considero corretamente, entendeu? Até de forma mais benéfica. O que é que poderia ter acontecido? Eu vi um outro processo que o contribuinte apurava imposto de renda pelo lucro real anual, e aí se pegou o maior saldo credor do ano. Talvez, se fosse esse caso do contribuinte, ele até tivesse mais sorte de pegar o saldo credor anual, pegaria um só. Nesse caso, ele pegou o saldo dos 3 trimestres, e aí eu entendo que o contribuinte, ou que o auditor fiscal procedeu corretamente. Ele faz uma diferença que aí, ele disse, por que no mesmo trimestre ele fez a compensação do saldo credor de um dia para o outro? Na verdade, ele fez isso aqui para especificar melhor, porque não foi só IRPJ e CSLL, que é trimestral, teve o PIS e a COFINS, que é mensal. Então, para o PIS e a COFINS, ele botou a base de cálculo no mês, e por isso ele fez o abatimento dentro daquele trimestre. E aí, por ele ter visto esse abatimento, ele disse, poxa, por que você não levou IRPJ e a CSLL para o trimestre seguinte também? Não levou, porque justamente é por período de apuração. Então, assim, eu entendo a posição do conselheiro, mas eu vou abrir divergência para negar provimento ao recurso, porque eu acho que a autuação foi feita de maneira correta, dentro do entendimento, inclusive, do CAF, e até dentro de uma maneira até mais benéfica ao contribuinte, porque, estrito senso falando, ele poderia pegar cada saldo de credor de caixa e somar. E aí, de maneira mais benéfica, ele diz, não, vou pegar só o maior do período. Enfim, é isso. Doutor Dornelas. Tá mudo. Só para lembrar, Lucas, qual a sua posição em fundamento? Bem rápido, por favor. Foi o seguinte, como a fiscalização foi do período, em que pese serem trimestrais, a fiscalização cuidou de um ano inteiro. Então foi uma fiscalização anual que pegou 4 períodos de apuração, os 4 trimestres, 3 trimestres. Certo. 4 trimestres, na verdade. Os 4 trimestres. O que eu estou trazendo aqui como fundamento é o seguinte, o mesmo entendimento que a gente teria, ok, o período, de fato, a jurisprudência é pacífica no CAF, de que é o maior período de apuração, e como a Giovana muito bem colocou, até de uma forma mais benéfica para o contribuinte. Ele pegou dentro do período aquele valor mais alto e trata como omissão. No meu entender, como a fiscalização estava cuidando do ano inteiro, quando você não reporta isso de um período para o outro, em que pesem serem períodos de apuração, e a jurisprudência e toda a questão falar de período de apuração, quando você não reflete isso para frente, você está tributando novamente algo que já foi tributado no período anterior. A mesma omissão de receita que aconteceu em janeiro continua acrescentando nos períodos seguintes. Ela tem reflexo, porque o período de apuração encerrou, e aí no segundo período de apuração, no segundo trimestre, ele zera novamente e começa do zero a omissão de receita. O que eu estou trazendo como uma possibilidade seria de você trazer o reflexo do período anterior, que já foi considerado omissão de receita, para você pegar esse valor líquido e não bruto, entendeu? Senão, o que já foi tributado no primeiro trimestre vai continuar sendo tributado no segundo, no terceiro e no quarto. Foi esse o raciocínio que eu fiz, mas também a posição da Giovana é perfeitamente entendível e inclusive respeito e entendo 100% a divergência, não tenho problema nenhum quanto a isso. Tem uma súmula que fala sobre passivo não comprovado, né? Tem passivo fictício, passivo comprovado. Mas aqui é saldo credor de caixa, tá, Dornela? Eu sei. Eu estou querendo fazer um link aí com isso aí. Onde lá ele considera a data do registro ou do pagamento, dependendo do que seja, né? Se for comprovado fictício, para evitar até essa acumulação, né? Você
quando você identifica o fato gerador do tributo, você, além de prevenir decadência, também tem que ter a ver com essa acumulação. O caso aí é saldo credor, né? Saldo credor. Presidente, eu vou acompanhar a divergência de Giovana. Tá bom. Doutor Lisandro, então. Presidente, só uma observação. Eu já manifestei, inclusive, o meu entendimento no mês passado, de que eu entendo que é do período. O saldo é o saldo declarado do contribuinte no período, ou seja, eu deveria ir no DIPJ dele, na escrita, onde tivesse, e ver o que ele registrou no último dia do ano como saldo em banco. Esse vai ser ou conta corrente, dinheiro espécie. Esse é o valor que vai ser o saldo inicial do período, seja ele trimestral, seja ele mensal. Esse aí é o que diz a jurisprudência. Então, eu sigo a divergência. Agora, qual é a ressalva que eu gostaria de dar? Eu tenho um processo que eu estou relatando e vou colocar nos meses seguintes em pauta, em que a DRJ ela entendeu com nesse sentido e exonerou parte do crédito. Diz, olha, você tem que colocar como saldo inicial o saldo que está na contabilidade ou na DIPJ do contribuinte. Foi lá na DIPJ, a DIJ fez isso, e viu que o valor do saldo era um X, e que o fiscal tinha considerado assim como o Lucas pensa. Considerou dessa forma, olha, essa não é a forma correta, e isso deu uma exoneração de crédito. Então, eu só estou fazendo essa ressalva, mais para quem não pensa como eu. Ou seja, se o fisco ele deveria fazer, como o Lucas pensa, em colocar um saldo inicial em relação ao período anterior, o que fazer com esse saldo declarado do contribuinte? Tá? O saldo seria... A diferença seria uma omissão ou não, ou seria... Não sei, você está entendendo? Eu não desconsideraria esse dado do processo que tem. Pode ter, eu tenho, não sei se não, né? Mas o saldo que deve ser considerado, penso eu, é o saldo declarado pelo contribuinte, seja em contas correntes, seja em caixa, seja em DIPJ, aquilo que ele comprova que ele realmente tinha, e não só o saldo fictício vindo de um mês anterior. Então, eu sigo a divergência, presidente. Tá bom. Acho que o doutor Mauritânia saiu um pouco também. Então, o doutor Lisandro me acompanhou a divergência, o doutor Lucas é o relator, o doutor Rafael... Eu acho que o Mauritânia está aí. É que a câmera dela não está aparecendo para mim. Acho que ela saiu para receber a ligação. Mas então, doutor Rafael. Acompanha a divergência, presidente, junto com a doutora Giovana. Tá, eu vou coletar o voto da doutora Bárbara. Doutora Bárbara. Eu vou acompanhar a divergência também, presidente. Eu também acompanho a divergência. Vamos só esperar a doutora Mauritânia um pouquinho. Eu, na verdade, nesse caso aqui, é o seguinte, se você fizesse como o doutor Lucas está dizendo, na verdade, você está dizendo que você validou, né, como se ele tivesse jogado para dentro da contabilidade o valor que foi omitido, né? Eu acho um pouco complicado isso, entendeu? Foi o primeiro processo com essa matéria que eu peguei, que eu julgo. Não, eu até acho que eu acho a discussão até salutar, porque eventualmente, no futuro, mas é porque no primeiro momento me soou muito estranho essa questão, entendeu? E foi um ponto trazido. Até assim tem, mas acontece o seguinte, o que você está dizendo é o seguinte, olha, você está vendo a receita que você omitiu no período anterior, teoricamente eu suponho que você pagou alguma coisa com receita omitida, com dinheiro que não transitou, que você não contabilizou, tudo bem, eu tributei aqui, então é como se você tivesse botado essa receita para dentro do caixa e para dentro da contabilidade, já que eu já tributei. E daí a gente parte efetivamente. Isso, às vezes aí que tá, não sei se isso é muito certo, pode ser que tenha uma outra omissão novamente no outro ano, entendeu? No outro mês. Aí você não sabe efetivamente, mas não sei.
Eu acho que, assim, pela ideia, essa ideia de transportar o sal é como se o fato de eu ter tributado tivesse gerado esse caixa para a empresa, entendeu? Que seria o que deveria ter acontecido normalmente, né? E ter uma receita lá e ter registrado e não tinha omissão nenhuma. Mas é o que você está dizendo aí, eu só, olha, como eu tributei, é como se eu estivesse te dando esse caixa. Então, desse caixa não tem mais omissão de saldo credor, passa a dali para frente. Eu acho que isso aí é meio complicado, porque, na verdade, o que a doutora Giovana falou também, não tem nenhuma disposição nesse sentido, dizendo, olha, você está vendo a receita que você tributar como omitida, você presume que o caixa surgiu nesse montante para fins de saldo credor do período de apuração futura. Aí a gente fica assim, né? Para mim também foi novidade, foi a primeira vez que eu vi, tanto que eu disse assim, não estou segura, eu quero realmente entender. Então, na realidade, assim, eu até fiquei meio que fazendo simulação, conversei com um colega da fiscalização, e, de fato, é como se fosse assim, quando você tem um saldo credor de caixa, se ele não tiver um erro efetivo, né, na escrituração, aquilo ali é como se fosse assim, é fratura exposta, existiu aquela omissão. Se no outro dia, porque a conta caixa ela nunca pode ser negativa, se no outro dia a conta caixa volta a ter, sei lá, saldo R$5, no dia seguinte ela volta a ser negativa, houve uma omissão aqui que no mínimo, é o valor do saldo credor. No outro dia houve uma nova omissão que no mínimo é aquele valor. Então, na verdade, só que por que não se faz o somatório de todos os saldos credores? E aí eu vi até julgadas nesse sentido. Porque como é uma presunção, porque saldo credor de caixa não deixa de ser uma presunção, então ele acha que a presunção ela deve ser aplicada pelo período de apuração. E aí é por isso que vai para o trimestre. Então, por exemplo, este mesmo contribuinte, se a apuração dele fosse anual, provavelmente ele teria uma tributação menor, porque é como se disse assim, não, eu vou considerar como presunção de saldo credor ser omissão de receita, uma presunção por período. Entendeu? Poderia até ser pior se a gente fosse efetivamente. Então, essa coisa, o fato de você não compensar e não somar, não quer dizer que você está tributando duas vezes. Na verdade, eu poderia estar tributando até mais, né? Mas ele disse assim, não, mas eu acho muito, sei lá, pesado você fazer presunção diária, se você só apura o tributo trimestralmente. Então, a presunção eu tenho que entender ela no período e não diariamente. Então, foi mais ou menos isso, assim, sabe? Porque na verdade, assim, né, o saldo é instantâneo, né? E a receita, ela abrange um PA, né? Se você pensar. Se vai em saldo de conta, todo dia tem um saldo da conta lá. Então, você vai ter que associar esse saldo a algum período. Aí se faz via omissão de receita de período de apuração. A doutora Mauritânia, só faltou o seu voto. Eu não sei se a senhora ouviu toda a discussão, é aquela discussão de se tem que se transportar o saldo credor de um trimestre para o outro ou não. Na realidade, o contribuinte gostaria que se tributasse, porque se aconteceu, se tributou o saldo credor de caixa no período 1, 2, 3 e 4 de 2007. Aí o contribuinte está dizendo que ele deveria, a cada trimestre, eu pegar o que eu tributei de saldo credor no período anterior e como se fosse imputar isso de saldo do início do período para ter uma omissão menor no trimestre seguinte. Aí o Lucas votou por aceder a essa argumentação do contribuinte da provimento para excluir, se ele vai pegar o valor líquido do trimestre anterior, e o resto da turma votou por manter a tributação como foi feita, ou seja, a cada saldo credor de período de apuração, a omissão de receita está caracterizada. Então é isso basicamente o processo. Então, cinco votos pela divergência, 6 votos pela divergência, que eu já votei também pela divergência, e um voto do Dr. Lucas é para excluir esse valor a cada trimestre que é apurado como omissão de receita. É isso, basicamente. Obrigada, presidente. Eu tinha acompanhado a exposição do voto vista da conselheira Giovana e eu sigo a divergência, com todo respeito ao relator. Então, pessoal, esse item da pauta, ele tem 3 por maioria de votos. Negar provimento ao recurso, vencido o relator, doutor Lucas. Então, Giovana, a senhora pode fazer o voto, né, que já tem um voto visto e tudo. Então, ficou designada no voto vencedor a conselheira Giovana. Então, se o resultado de 3, negar provimento por maioria, vencido o relator, a conselheira Giovana é designada para o voto vencedor. Deixa eu só agora mandar aqui para você ver. Meu computador me deu Pode fazer.
Então, esse foi o MCM, Sociedade General, a gente já julgou. Agora, doutor Dornelas. Acho que é doutor Dornelas, né? Ou doutor Lucas? Não, é doutor Dornelas. Número 5 é Indústrias Home. É uns embargos também. E eu acho que esse tem uns repetitivos, né? Ele tem do 6 a 8. Então, doutor Dornelas, para relatar o item 5 são os embargos, cabimento dos embargos, conhecimento. E esse resultado do 5 reflete nos itens 6 a 8 da pauta também. Então, doutor Dornelas, item 5 da relatoria. Então, embargos de declaração postos pelo contribuinte contra acordo desse colegiado, no artigo 65 do regimento interno. Em suma, alega o embargante que o acordo recorrido incorreu em omissão consistente, basicamente, segundo o seu entendimento, na não apreciação de provas e pedido de diligência formulado, bem como na não apreciação da preliminar nulidade do despacho decisório. Então, provas e pedido de diligência e preliminar nulidade. 3 pontos. O despacho decisório admitiu parcialmente os embargos por considerar demonstrada omissão em relação à preliminar de nulidade do despacho decisório e ao pedido de diligência. Então, eu vou me ater unicamente a esses 2 pontos. Então, quanto à preliminar suscitada de nulidade do ato administrativo de despacho decisório, quem definiu a compensação por ela formalizada, desprovido de fundamentação precisa, impossibilitando o pleno exercício do direito de defesa. Vamos lá. Quando a preliminar suscitada, alega o contribuinte nulidade do ato administrativo de despacho decisório, quem deferiu a compensação por ela formalizada, desprovido de fundamentação precisa, impossibilitando o pleno exercício do direito de defesa. Em que peças considerações, elas não prosperam. Antes de proferir o despacho decisório, o contribuinte foi intimado através do termo de intimação número 0384/2011, com o intuito de solicitar informações da retificação efetuada em sua DCTF, esclarecendo que tal restrição visou alterar para menos o quanto da dívida originariamente declarada e, portanto, deveria ser comprovado o erro do preenchimento da declaração através de documentos. Aí eu peguei e coloquei aqui intimação. Então, ele alega essa preliminar nulidade do despacho decisório. Previamente ao despacho, teve essa intimação aqui, onde a fiscalização pede prova e documentos, até ressaltando que a retificação pode alterar os valores nas constantes, a retificação da DCTF. É possível, mormente, quando constatado, de forma inequívoca, erro no preenchimento que deve ser demonstrado e comprovado por documentos. Em resposta, o contribuinte apontou aos autos documentos de folhas 14 e 15, ratificando que retificou sua DCTF, que através de tal documento visou reduzir o quantum da dívida originariamente confessada. A relativa imposto ao IR-fonte, ante a constatação de equívoco no preenchimento ao documento. Então, ou seja, entendeu para que serviu aquela intimação. E para comprovar que incorreu em erro, fez acostar os autos cópias da CTF, retificadora, DAF, guia de depósito judicial e relatório do IR-fonte, requerendo, ao final, as homologações das compensações transmitidas. Na sequência, foi emitido nos seguintes termos. Aí está aqui, eu reproduzi aqui, e lá no despacho decisório é o seguinte: as informações complementares da análise do crédito estão nos autos, folhas 32. As informações sobre a análise do crédito, verificação dos valores devedores, emissão do DAF, consultar o endereço da Receita. Está aqui, certo? Despacho decisório. Aí eu verifiquei que nas folhas 32, essas informações complementares da análise do crédito estão nos autos, e que noticiam que o indeferimento do crédito pleiteado reside justamente na ausência de documentação. Aí está aqui, eu relacionei essa
essas informações complementares. Repetindo, o contribuinte está pedindo nulidade do despacho decisório. Digo eu, as informações adicionais acima colacionadas encontravam-se disponíveis ao interessado no site da Receita, no caminho indicado no despacho decisório, vindo a respectiva informação fiscal ser acostada aos autos após a manifestação de conformidade. Realmente só foi juntado isso aqui após a manifestação. Documento esse que já poderia ter sido consultado pelo recorrente desde a ciência do despacho decisório. Aí eu fiz aqui em verde, só para nortear aqui o julgamento, mas eu vou tirar dos autos do voto. Então, despacho decisório emitido em 5/7, intimação em 20/7/2011, manifestação de conformidade 12/8/2011, e a consulta de informações adicionais foi colocado em 7/8, ou seja, após o protocolo da manifestação. Veja-se que tanto despacho decisório, tanto o despacho decisório e o próprio despacho, veja que tanto o despacho decisório e também as informações adicionais, todos os três documentos evidenciam com clareza o entendimento que culminou com o deferimento do direito creditório e análise, qual seja a falta de documentação hábil e idônea apta a comprovar a existência do crédito. Conforme aduzido no acordo recorrido, para se comprovar a liquidez e certeza do crédito informado na DERCOMP, é imprescindível que seja demonstrada a escrituração contábil fiscal do contribuinte, baseada em documentos hábeis e idôneos, a diminuição do valor do débito, enfim. Vale recordar que as nulidades absolutas só permitem digo que não é o caso. Os vícios porventura existentes, que aqui, repita-se, inexistem, não importa nulidade e nulificação dos atos processuais, só precisando ser sanados, quando resultar em prejuízo. Logo, uma vez demonstrado que o despacho decisório fora prolatado em conformidade com os fatos e com observância da legislação aplicável, afasta-se a arguição de nulidade. Então, é isso. Esse despacho, essa anuição de nulidade aqui, ele só veio com recurso, viu? Então, o contribuinte, ele sabendo da falta de documento, em vez de trazer documento aos autos no recurso, ele preferiu arguir a nulidade do despacho decisório. Então, eu rejeitei aqui. Com referência ao período de diligência, igualmente não deve ser acolhido. A recorrente teve a oportunidade de juntar documentos probatórios antes mesmo de proferir o despacho decisório e ainda durante a fase contenciosa, inclusive em seu recurso voluntário. Logo, em procedendo ao período de diligência para suprir documentos, prestar esclarecimentos que deveriam ter sido feitos, ao menos em série recursal. Procedimento de diligência ou de perícia não se afigura como remédio processual destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova. Com efeito, haver necessidade de análise de livros fiscais e contábeis do contribuinte, como de fato há, vista a exaustão, deveria ele acostá-lo aos autos, pelo menos em parte, relacionando seus argumentos com os apontamentos contidos nos efeitos livros fiscais, de forma a convencer o julgador acerca da regularidade de seus procedimentos e existência do crédito deduzido administrativamente. Não fazendo, de fato, não há que se realizar perícia e diligência acerca dos dados cuja demonstração seja onde o contribuinte. Com esses fundamentos, eu indefiro o pedido de diligência. Pelo exposto, voto por acolher os embargos de declaração para ser efeitos infringentes, sanear as omissões suscitadas para rejeitar a preliminar de nulidade e o pedido de diligência. Talvez o ponto aqui que talvez causa celeuma é a questão de parte do despacho decisório, ele está em site da Receita. E essa parte, que são informações complementares, ela só veio
depois da manifestação. Talvez seja isso. Eu digo que isso não acarreta nulidade, não. Até porque ele foi intimado antes para juntar documentos. Mas, enfim, esse é meu voto, presidente. Alguma dúvida, algum esclarecimento? Então, ele está acolhendo os embargos de declaração, é assim, peitos infringentes. Alguém está de microfone aberto. Está dando sanear as omissões suscitadas e rejeitar a preliminar de nulidade e o pedido de diligência. Acho que esse é o voto. Doutora Giovana, então. Eu acompanho o relator. Doutora Lisandra. Acompanho o relator. Doutor Lucas. Acompanho o relator. Doutor Rafael. Acompanho o relator, presidente. Doutora Mauritânia. Acompanho, presidente. Doutora Bárbara. Acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho. Então, o resultado final ficou por unanimidade de votos a acolher os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, saneando as omissões suscitadas, mas rejeitando a preliminar de nulidade e o pedido de diligência deduzidos também. Esse é o resultado do item 5, mas aí ele vai se aplicar também aos itens 6, 7 e 8, que são os repetitivos dessa indústria home. Então, encerrado de 5 a 8, item 9 foi retirado de pauta por solicitação do patrono ou contribuinte, item 10 também retirado de pauta, item 11 retirado de pauta, 12 também. A gente iria para o item 13. A gente continua, o que vocês acham melhor? São 12h30 quase. Vamos até uma hora. Está mudo, doutor Nelson. Parar um pouquinho, presidente, até pela informação de Mauritânia, e a gente volta depois, que a gente volta depois mais cedo, então fica mais tarde. A gente tem que fazer realmente, porque tem uns que estão de vistas que vão voltar. O 14 e o 15, eu acho que são vistas que tem que voltar, a gente tem que fazer de qualquer forma. Essa sessão. Mas a gente pode voltar, só que também não faltam muitos, senão a gente ficou atrasado, mas eu acho que é do 14 ao 18, então, na verdade, são 5 processos. Então, a gente faz quando puder. A gente discute de tarde, se a gente começa da pauta da tarde ou se resgata alguns da manhã, porque não tem sustentação oral. Então, a gente tem esse direito de escolha de tarde, a gente discute aí na volta, efetivamente. Tá bom, pessoal? Então, a gente encerrou. A gente vai parar, então, só registrando aqui. Até o item 12 foi enfrentado, a gente vai passar do item 13 em diante ou começar a pauta da tarde. A gente vê aqui de como a gente faz de tarde, efetivamente. Tá bom? Amanda, acho que pode interromper a gravação, por favor, a gente vai parar, realmente.